8h17, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Presença hoje do Rodrigo Lira, superintendente da Fundecam. E voltamos agora e vamos aí voltar a falar um pouco da Fundecam, como disse o Arnaldo, dos projetos, sim. que tem por aí. Antes da gente entrar, só vou registrar aqui alguns comentários, Marco. Além do Dilcimar Toledo e do Aroeira, Leonardo Aroeira, que falaram sobre a questão dessa licitação para plantas ornamentais, que a gente vai ver depois, e amanhã a gente aborda aqui, como eu falei. O Luciano Grem Lemos falando sobre a fábrica de Guaraná Coroa também, deve ter sido na questão dos empréstimos que não foram pagos. Depois ele falou que tem que caçar as concessões dessas empresas. Aqui acho que foi no momento que a gente está falando de empresas de ônibus que tem dívida, enfim. É uma situação delicada realmente até hoje, né? Empresa de ônibus que continua circulando e que deve aí a prefeitura, enfim. Tem um outro comentário aqui, visão de governo de governantes que não pensam no povo, agora políticas populistas, mas políticas para o povo. Então, este governo acabou com políticas sociais, tais como restaurante, passagem, a gente falou sobre isso. O prefeito estava na Câmara e deveria conhecer essa caixa preta também. Caixa preta por caixa preta, você tinha lá na época do prefeito Rafael Diniz, vereador, você falava da caixa preta do Fundecam, falava da caixa preta dos RPAs, da caixa preta... Eu estava em política na época, eu lembro dessas expressões sempre que se falava em caixa preta, caixa preta. Tinha como... sem fazer parte do governo, conhecer as caixas pretas? Não, o Rafael, como vereador, ele fez vários requerimentos, vivia fazendo requerimento de informação, nunca era atendido, e inclusive até no próprio Ministério Público, ele chegou a fazer algumas entradas de algumas investigações lá, mas também não foi atendido. Então, assim, era uma caixa preta, a gente como pesquisador também não tinha acesso, os vereadores não tinham acesso, e nem houve transição de governo, é importante mencionar isso. Quer dizer, a gente ficou sabendo dia 2 de janeiro, quando a gente entrou lá, com os colaboradores, os funcionários antigos ali, dando pistas, tal, para a gente começar a fazer as investigações ali, identificar. No caso do Fundecam, foi assim, né? E realmente difícil, né? Quer dizer, é aquela velha história de você trocar o pneu do carro com o carro andando em alta velocidade, né? Quer dizer, é uma situação muito complicada, né? Com relação ao novo Fundecam. É isso que eu ia trazer a discussão agora, né? Porque de 2017 para cá a gente teve uma mudança na perspectiva sobre o Fundecam. Antes, a gente está tratando aqui de empréstimos altíssimos, né? 22 milhões, 16 milhões, que se fosse corrigido hoje seria muito mais, né? A gente está falando em 2004, 2005. E hoje o Fundecam meio que diversificou são vários ramos do Fundecam. Sim. Quais ramos foram esses e o que levou a essa decisão? Olha, é importante dizer o seguinte, em 2017 a gente chegou no Fundecam fazendo essa auditoria lá, não tinha dinheiro algum, as contas estavam zeradas do Fundecam. E aí a gente fez a força-tarefa também por isso, né, para poder recuperar os recursos e fazer voltar a girar, exatamente em função desse êxito na recuperação desses recursos, que a gente fez o Fundecam voltar a funcionar e obviamente com essa diversificação que você menciona, Arnaldo. Nós criamos algumas políticas, dentre elas uma que a gente já falou aqui, Fundecam Economia Solidária, identificamos um potencial de desenvolvimento econômico do município, né, estamos apoiando. Inclusive hoje à tarde nós vamos ao assentamento Osiel Azevedo, em Cambaíba, fazer a entrega lá de um trator que foi financiado por um grupo solidário de assentados lá, né. Foram 4 assentados, agricultores, que financiaram no Fundecam Economia Solidária um trator, que obviamente vai aumentar ali a produção deles, eles fazem as vendas para as feiras da roça, né? E vão poder aumentar a produção, aumentar a retirada deles, a renda familiar, importante. Hoje às 2 horas nós estaremos lá em Cambaíba entregando esse trator. E uma outra linha de financiamento importante, que é a que mais funciona, que mais gira, nós já fizemos, Arnaldo, 600 empréstimos na linha do Fundecam Empreendedor. É uma linha que hoje tem o teto de R$6 mil para o primeiro crédito, para investimento, e 4 mil para capital de giro, podendo pagar em 1 ano. Taxa de juros, 2% ao ano. É uma política pública para fomentar quem mais ajuda, quem mais precisa e merece, que são os pequenos empreendedores do município.
A cada renovação, esse valor ele pode aumentar em 50%. Então, o primeiro empréstimo, R$6.000. Pagou em dia? O segundo, 9. E por aí vai. É uma relação que a gente constrói com o empreendedor campista. E além do financiamento, algo que a gente havia mencionado aqui, orientação na gestão do empreendimento. Esse pequeno empreendedor que tem uma lojinha, que vende lá os produtos dele artesanais, o que quer que seja, a gente dá a capacitação do Sebrae e acompanha a gestão dele com um grupo que a gente montou, estagiários das universidades, capacitados para fazer isso. Uma terceira linha de financiamento, Fundecam, agricultura familiar. Essa diversificação importante do município. A gente tem essa vocação também para a agricultura familiar e a gente precisa apostar nisso como uma forma de diversificação. A gente não inventou a roda, já existia o Pronaf, existe o Pronaf, que é um programa de apoio à agricultura familiar do governo federal, com juros subsidiados também. Então, para a gente não criar uma linha de financiamento concorrente, o que a gente fez? A gente criou um programa de equalização das taxas de juros do Pronaf. Então, o agricultor familiar do município, pronafista, que honra os seus compromissos, comprova para a gente lá que pagou em dia, leva o contrato para a gente devolve os juros para ele. Isso é uma política muito bacana, a gente começou já a devolver esse ano os primeiros juros do Pronaf e faz muita diferença na vida desses pequenos produtores que têm hoje a possibilidade de investirem nos seus empreendimentos, na sua fazenda, na sua roça, a juros zero, captar um recurso que já é subsidiado pelo Pronaf e com devolução dos recursos. E, por fim, Fundecam Inovação. A gente precisa entender essas novas matrizes de desenvolvimento. Existe em Campos hoje também, com a contribuição da Prefeitura, um ecossistema de empreendedorismo e inovação, em que tem muitos atores importantes, as próprias universidades. Nós temos uma incubadora tecnológica no município, a Tec Campus. Temos parque tecnológico, o parque tecnológico, o Polo de Inovação do Instituto Federal Fluminense, que é dirigido lá pelo nosso amigo professor Rogério Atten, com muita competência, que cedia uma unidade da Embrap. Quer dizer, é um outro privilégio que a gente tem, às vezes muita gente não sabe. Um polo da Embrap. A Embrap é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que subsidia projetos de inovação na área industrial. E a gente tem um polo da Embrap aqui em Campos. Isso é um privilégio para a gente, mas até 2017 era subutilizado. Assim como o Sebrae Tech, que é um mecanismo que o Sebrae tem de subsídios de projetos de inovação. Subsidia 70% do projeto de inovação. Sua empresa quer inovar, quer criar um site, fazer venda eletrônica, o Sebrae presta esse serviço. E ele banca o projeto em 70%. E nós diagnosticamos, junto com o Gilberto, do Sebrae, junto com o Rogério Atten, que eram programas subutilizados no município. E aí, tentando entender o porquê dessa subutilização, eles sinalizaram o seguinte: olha, às vezes o empresário não tem os 30% da contrapartida, ou às vezes ele não tem o investimento, dinheiro para fazer um investimento sugerido pelo projeto. Fundecam entrou exatamente aí, nesse gargalo. A gente financia os 30% do projeto de inovação e também os investimentos necessários para a execução desse projeto até o teto de R$50 mil. Então, essa linha Fundecam Inovação nós já fizemos só no ano passado aí 18 contratos, esse ano a gente vai superar a meta também. Isso revoluciona essa gestão, cria um ambiente mais favorável para negócios, que é exatamente o objetivo do planejamento do desenvolvimento econômico local. Eu digo aqui, Arnaldo e Marco Antônio, que pela primeira vez Campos tem um planejamento de desenvolvimento econômico. É exatamente fruto da leitura desse planejamento que a gente desenvolve essas políticas no âmbito do Fundecam. Não são políticas fragmentadas, elas são alinhadas a esse planejamento que é gerar um ambiente favorável para negócios. E aí, eu já estou me alongando aqui, mas é uma informação importante, a gente tem recebido muitas empresas interessadas em vir, em se estabelecer em Campos. Não, obviamente, interessadas hoje no financiamento do Fundecam, porque não existe mais aquela linha de financiamento estruturante, mas em função desse olhar estratégico que Campos tem hoje na região. Campos é um polo universitário, todo mundo vê isso. Às vezes a gente tem dificuldade de observar isso aqui, mas são diferenciais competitivos importantes. Campos tem melhorado esse ambiente de negócios na cidade e, obviamente,
está na BR-101, está próximo ao porto, são excelentes elementos que geram essa competitividade. No mês passado recebemos um grupo de investidores chineses, por exemplo, sim, de noticiamos estatais aqui. chinesas, que querem, no seu negócio, incluírem a produção de etanol. A partir do ano que vem, a China começa a poder colocar 10% de etanol na gasolina. Você imagina o que é isso em termos de mercado. 10%, e os chineses vieram para cá. Mercado da China. Exatamente. E o Bolsonaro foi à China agora e eles ratificaram essa informação. Só que tem uma concorrência, né? Você tem o interior de São Paulo também que está de olho nesses 10%. Eu sei porque na época que... Quem falou isso aqui, dessa questão do etanol, acho que foi o Romeu quando teve aqui. O Romeu, quando teve aqui, que ele citou o que seria essa conversa com os chineses. Aí eu fui pesquisar e achei matérias do Estadão, e o interior de São Paulo está muito focado. O que a gente teria de diferencial realmente seria essa facilidade de exportação via Porto do Açúcar, que está aqui do lado, né? E eu acrescento um outro elemento aí, Arnaldo. Nós, como polo a indústria do petróleo, ela tem pela lei, pela uma regra da ANP, investir 1% do seu faturamento em P&D, pesquisa e desenvolvimento. E aí, obviamente, você tem que estar situado num ambiente que possa gerar esse círculo virtuoso. Você investe em P&D, isso melhora a produção do teu empreendimento, do teu negócio. Então, o olhar dos chineses aqui, dito por eles, foi que Campos também tem esse ambiente universitário de pesquisa e desenvolvimento e que poderia utilizar esses recursos de pesquisa e desenvolvimento também. Além, obviamente, de estar próximo ao porto, isso facilitar o escoamento da produção, da exportação. A gente falou muito sobre empreendedorismo aqui, e eu sempre tive uma visão com relação... Marco gosta muito de falar, até porque morou lá, sobre as questões dos Estados Unidos, mas... os Estados Unidos sempre investiram nessa questão do empreendedorismo. Isso é coisa de escola. Né? Cultural. É cultural. É na escola mesmo que se empreende a empreender. E aqui eu fiz curso técnico de informática, por exemplo, e tive aula de empreendedorismo com o professor Neilton, né, que hoje é presidente do Cicobi. Legal. Professor Neilton. E na época me impactou muito, embora eu não seguia na área, nem montei nada para mim, nem mexo em nada. Hoje sou quase um analfabeto digital, que voltei para o jornalismo, que era o que eu queria fazer desde sempre, enfim. Mas aquilo ali me impactou. Como que a pessoa abre sua mente com relação a isso? E no Brasil, meio que há muitos anos, havia meio que uma demonização do empreendedorismo. Né? Que o empreendedor que só quer crescer, o empresário de olho no capital e não pensa na questão social. O Brasil está mudando esse conceito? Essa diversificação, por exemplo, do Fundecam é fruto de uma mudança de paradigma com relação ao empreendedor, na sua opinião? Olha, isso é muito importante, Arnaldo, que você está dizendo, né? A nossa preocupação, inclusive no ensino universitário, ele passa necessariamente por essa questão. A gente precisa mudar os paradigmas aqui, né? E aí você fez uma comparação interessante. Nos Estados Unidos, uma criança, por exemplo, de classe média, que monta uma barraquinha de limonada na porta da casa dela, ela faz isso já incentivada pelos pais como uma ação empreendedora, né? Se você faz isso aqui, uma criança de classe média faz isso, às vezes ela pode ser rotulada, né? Olha, o que houve? A família está quebrando, né? Você tem essa diferente percepção da sociedade que acaba inibindo essa visão empreendedora. E vem também aquela outra turminha que dizer que é trabalho escravo, né? Tem essas outras questões aí. Mas você tem toda a razão, é um aspecto cultural. Cultura a gente não modifica assim de uma hora para outra. É importante a gente contemplar essas questões no planejamento da educação. Quer dizer, isso passa necessariamente pela educação de base, né? E também não adianta jogar na conta aí das universidades, porque a universidade já pega o jovem formado, né, com os paradigmas aí em grande medida já formados. Então, obviamente que você tem aqui muitas ações nesse sentido, mas que não surtem um efeito como se fosse uma política, né, de uma educação básica, você despertar isso já na criança, né, essa visão empreendedora, e é um empreendedorismo para gerar negócios, né, renda, e não um empreendedorismo com essa visão meramente capitalista e tudo mais, né? Agora, aqui em Campos, a gente tem mudado sim esse panorama. Eu falei aqui sobre um ecossistema que tem se formado, né, de empreendedorismo e inovação. A gente tem aqui uma notícia muito boa, né, esse ano, agora na semana passada, saiu um grupo de Campos, de uma comunidade de desenvolvedores de programação aqui de Campos, foram para o Hack in Rio,
que é um hackathon que ocorre no é o segunda e a Folha, inclusive, versão, noticiou. Então, mais uma vez, um grupo de campus ganha o Hack in Rio dentro de uma modalidade. Isso mostra que cada vez mais está se tornando robusta aqui essa visão empreendedora, essa visão de inovação e que tem sido abraçada pela prefeitura, sim, com apoio. Essa semana a gente vai ter novidades boas, talvez em primeira mão aqui para vocês. Não só um acordo de cooperação técnica celebrado entre o Fundecam e a Tec Campus, isso está sendo, provavelmente a prefeitura vai noticiar hoje, mas em primeira mão para vocês aqui. E nessa semana ainda, a gente lança um edital pelo Fundecam, em parceria com a Tec Campus, para startups. Então é essa diversificação, Arnaldo, que a gente estava dizendo aqui, que a gente precisa sim entender essa vocação nossa universitária. A gente tem muitos garotos aí que estão se formando, o campus não possui um parque industrial que vai dar emprego para todo mundo. Então uma alternativa sim importante é o empreendedorismo. É esse garoto sair, um engenheiro recém-formado, e montar a empresa dele. Nós temos um caso muito emblemático aqui, Marco Antônio, que é o do Thiago Rodrigues, que ele se formou no IFE, engenheiro de automação. Ele poderia ter saído porque é um talento de qualquer empresa do Brasil, mas ficou aqui, empreendeu, montou uma empresa de robótica. Ele se incubou na Tec Campus, desenvolveu um projeto de inovação no polo de inovação do IFE, com subsídio da Embrap, e aderiu ao Fundecam Inovação. Ou seja, ele utilizou vários elementos desse ecossistema de empreendedorismo e inovação. E hoje a empresa dele já fechou vários contratos. Ele fez um robozinho de inspeção de dutos, fechou contrato com Águas do Paraíba e outras empresas, já está gerando alguns empregos na cidade. Esse é o nosso modelo de desenvolvimento. Exato. E fica muito evidente que uma empresa nesse nível, ela pode perfeitamente estar estabelecida em campus, mesmo que não tenha a maioria de seus clientes em campus. Isso hoje em dia não existe mais isso. Você pode estar aqui perfeitamente, muito mais às vezes conveniente. Isso aí. Né? Você pode preparar uma mão de obra, você tem espaço, você tem área para crescer e você atender o Brasil inteiro, inclusive a cidade de Campos. A gente recebeu o Henrique da hora aqui da Tec Campus e a gente estava conversando sobre essas possibilidades, né? Esses programas normalmente são programas ligados à tecnologia. Tecnologia a gente fala tudo vinculado à internet, você vende daqui para qualquer lugar, não tem essa... Ironicamente, o Thiago Rodrigues, né, ele conseguiu os primeiros clientes dele fora de Campos. Justamente. Hoje a maior parte da carteira dele está fora da cidade, aí depois que ele conseguiu fechar os contratos locais. Mas obviamente é uma empresa que paga os impostos na cidade, que gera os empregos aqui. Então, esse é uma vertente importante de diversificação e desenvolvimento. Rodrigo, você tem alguma pergunta? Não, é só uma informação. Sim. Que você falou um assunto mais cedo e eu vi uma postagem do Vitor Aquino, do arquiteto, sobre esse comentário que saiu desse pregão para adquirir plantas ornamentais. Na verdade, segundo o Vitor, são 3.900.000 e segundo o Vitor, esse recurso foi recebido com o ICMS verde e só pode ser aplicado para projetos ambientais. É por isso que eu falei que eu não ia abordar antes de apurar a situação. Exatamente. Não vi o edital. Não vi o edital. E Campos não sei qual seria. Vai receber em breve um parque para a cidade e esses recursos deverão ir para lá. E às vezes é publicado fora do contexto. Fora de contexto. Eu costumo falar muito sobre isso, antes da gente concluir aqui com o Rodrigo, que tem setores de oposição em todas as cidades que perdem a mão com isso, né? Perdem a mão, publica tudo pela metade, cria-se um certo constrangimento, porque o valor realmente é alto para uma cidade que está passando por tantos problemas, mas não sabe nem a origem do recurso qual é. Existem verbas que são destinadas a certos setores. São amarradas. Você tem tanta coisa já para você explorar politicamente, tenta explorar tantas outras coisas e acabam perdendo a credibilidade. Aí que está, de não checar, não ir a fundo a informação. Isso é só um adendo aqui, a opinião particular, tem nada a ver com a nossa entrevista com o Rodrigo, mas é informação importante, Marco. Não sabia e vou
está passando para a redação, o pessoal apurar e ver realmente qual é o sentido dessa licitação e se realmente... Já tem o Vitor aí como fonte, inclusive, né, para a gente aprofundar com relação ao Vitor, que entende, já foi secretário aqui, é secretário lá em São João da Barra e entende aí dessa questão. Agora, Rodrigo, vamos voltar à nossa entrevista aqui depois desse adendo importante para esclarecer, sobretudo quem está acompanhando a gente desde o começo. Mas vamos agora a uma informação também que muita gente pode estar esperando, está ouvindo a gente até agora, que como ter acesso às linhas de crédito do Fundecam. O que é necessário, quem deve se procurar, onde deve se procurar. E é meio que um serviço mesmo. Como que funciona o Fundecam para quem está ouvindo a gente agora, tem interesse de empreender, tem que ter já alguma experiência? Como que funciona de maneira geral? Existem 4 linhas de financiamento, né, com as características diferentes, mas a pessoa precisa ter uma experiência no segmento onde ela atua. Isso é um requisito importante exatamente para o sucesso do negócio. Nome limpo, né, referências pessoais. Precisa ter aí obviamente apresentar a documentação básica, né? O empreendedor ele vai receber uma visita do nosso time, isso é importante para conhecer o empreendimento, para ver o negócio funcionando. E não costuma demorar. A gente criou um mecanismo, né, de concessão de financiamentos que tem as burocracias normais, né? É o tempo bancário, né? A agência do Fundecam, a agência do Fundecam Crédito Certo, ela está dentro da casa do empreendedor. Esse foi um outro mecanismo que a gente criou também na cidade, exatamente conspirando com esse objetivo de gerar um ambiente favorável para negócios. Essa casa do empreendedor fica na rua Salvador Correia 21, na antiga Casa Brasil-Portugal, né? Ali perto da Beneficência Portuguesa. Então, o nosso time está ali à disposição. Quem quiser pode dar um pulinho lá, bater um papo, ver, identificar aí. E no próprio site da prefeitura, você tem um resumo dessas linhas de financiamento com os contatos, com os valores. É importante essas informações aí para disseminar. Nós já fizemos mais de 600 contratos, mas a gente tem aí um fôlego, uma vontade de que isso se multiplique em negócios, em oportunidades para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, o atendimento funciona na casa do empreendedor, de que horário a que horário? Horário comercial, né? Começa às 9, vai até às 18 horas. Na casa do empreendedor, na antiga Casa Brasil-Portugal, Rua Salvador Correia 21. Né? Pode procurar lá o Fundecam Crédito Certo, que vai obter as informações todas acerca dessas linhas de financiamento. Agora, quem procura o Fundecam tem que saber também que não é só ir lá e pegar o empréstimo, pelo menos é o que eu compreendo, né? Existe todo um trabalho que envolve o Sebrae, que o Gilberto teve aqui e falou sobre isso. Isso acaba por beneficiar ainda mais o empreendedor, né? São linhas que não só dá o dinheiro, mas também ajuda a saber como investir. A gente não quer arrumar um problema para o empreendedor, né? A gente quer uma solução, uma alternativa, uma oportunidade de ampliação do negócio dele. Por isso, essa série de mecanismos. O Sebrae é um grande parceiro, que obviamente, além das capacitações, né, nós criamos internamente no Fundecam um time para fazer o acompanhamento, porque às vezes tem essa coisa, a pessoa é capacitada, mas na hora de aplicar ali o modelo de gestão, fazer o fluxo de caixa, falar, não, eu sempre fiz assim. Não, mas tem que mudar, tem que fazer o fluxo de caixa. Uma frase recorrente no âmbito empresarial é de que as pessoas, eu não estou vendo dinheiro no meu negócio, né? Eu estou vendendo muito, mas não estou vendo dinheiro. Por que não está vendo? Porque falta controle financeiro, controle da gestão, exatamente para você rastrear o fluxo financeiro da tua organização. É muito difícil você separar seu dinheiro do dinheiro da empresa. Isso tudo é uma coisa que leva... É muito comum essa confusão. É muito comum essa confusão, principalmente então, nas pequenas empresas. Isso é verdade, né? Você confunde o caixa da empresa com a sua carteira e, obviamente, você não vê o dinheiro porque as coisas se misturam. Mas é importante você separar e a gente faz essa capacitação. Não só a capacitação, mas o acompanhamento disso também. Porque, às vezes, na primeira dificuldade, o empreendedor, deixa isso para lá, não vou fazer mais não. Tem que continuar fazendo até virar um hábito. Depois que vira um hábito, calcular o preço de venda, fazer o fluxo de caixa, planejar, fazer orçamento. Então, daqui a pouco, naturaliza, melhora o empreendimento. Você sabe que outro dia eu ouvi exatamente um depoimento de uma pessoa desta área,
dessa área que você está falando, e diz o seguinte: muitos dos erros de alguns empresários é tentar fazer o seu preço baseado no preço do outro. E não é bem assim. Você tem o seu preço baseado nos teus custos, nos teus gastos, e você tem que criar também um diferencial. Isso, legal. Um diferencial para gerar valor ao seu negócio. Isso aí, bacana. Exatamente isso. A gente faz essa capacitação com esses objetivos, né? De potencializar os negócios e, obviamente, potencializado o negócio aumenta a chance dele pagar em dia o Fundecam, né? Por isso, talvez a nossa inadimplência esteja aí abaixo dos 3%. O que é muito bom. Olha, eu agradeço demais, Rodrigo, a sua visita, muito esclarecedora, muitas dúvidas que a gente tinha e ainda continua tendo, porque as coisas vão continuar acontecendo. A partir de agora, vocês estão começando a descobrir outras coisas e tentar articular uma forma de cobrar, mas parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela visita, volte sempre, as portas estão abertas da Rádio Folha FM. Prazer muito grande, Marco Antônio, Arnaldo. Eu acompanhava os meus colegas aqui de prefeitura dando as entrevistas. Quando será a minha hora, né? E aí chegou a minha hora, fiquei muito feliz, muito satisfeito aqui, muito esclarecedora, né? O papo muito bom. Nem parecia uma entrevista, né? Se a gente tivesse em outro ambiente, né? Essa é a intenção. A intenção nossa aqui é bater papo. Legal. Deixar que o entrevistado, que às vezes fica nervoso porque não está habituado, nunca foi uma rádio e tal, mas que sinta-se à vontade e que fale o que pode falar, porque nem tudo você pode dizer, né? E a gente entende como jornalista. Mas muito obrigado pela sua visita, volte sempre. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês lá, por telefone também, se vocês quiserem ligar. Claro, se tiver alguma coisa, uma novidade do Fundecam, dá uma ligadinha, né? A gente está à disposição, vai ser um prazer retornar aqui e conversar com vocês. Então tá ótimo. Arnaldo, para você uma boa terça-feira. Amanhã nós temos um papo muito interessante com a psicóloga e um fisioterapeuta sobre essa parte de se preparar fisicamente, psicologicamente para os dias de hoje, né? Nós estamos ainda no outubro rosa e daqui a pouco entramos no novembro azul, então isso tudo mexe com a saúde, mexe com o estado de espírito da gente. Certamente. Então amanhã a gente vai nesse bate-papo aí e no decorrer da semana a gente vai trazendo o restante da programação. Hoje está aguardando uma confirmação aí. Pode ser que quinta-feira a gente tenha 2 entrevistas, uma de manhã e uma à tarde, eu adoro isso. Com 2 prefeitas da região, né? Então vamos aguardar. Seria interessante. Muito interessante. Mas as 2 estão para confirmar hoje ainda se e sexta-feira também você tem já uma coisa planejada. Sim. Sexta-feira eu estava pensando em a gente trazer alguém do setor de petróleo de Campos e de São João da Barra, até mesmo para reforçar o convite, né, para o evento, para o ato de sexta-feira. Sexta-feira às 5 da tarde, nessa mobilização aí que a Folha, junto com outros setores da sociedade civil organizada aqui de Campos, estão promovendo para essa luta contra a partilha dos royalties. Exatamente. Então, uma boa terça-feira para vocês dois, para o nosso ouvinte também, que continua conosco. E preste atenção nessa primeira chamada agora do intervalo comercial, que é exatamente dessa manifestação em benefício, né, tentando mudar um pouquinho o curso das coisas lá no Supremo. Vamos lá então, daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos defender o que é nosso. Participe da grande mobilização em defesa